E o seguro-desemprego no contrato por safra? Tem? Não, não tem seguro-desemprego no contrato por safra, justamente porque ele é determinado. A gente tem a previsão de encerramento. O seguro-desemprego não é para trazer proteção para o funcionário que ficou desempregado de forma inesperada. Na safra não existe essa situação, porque é previsto o encerramento. Por isso que a gente não tem seguro-desemprego. Na prática, esse é um grande problema, porque muitas vezes os trabalhadores rurais vêm de fora só pelo período de safra, e aí eles contam com o seguro-desemprego, porque depois, no período entre safra, eles ficam desempregados. Então é bem complicado. Geralmente é um grande desafio essa questão do seguro-desemprego, e muitas vezes eles fazem de tudo para ser demitido. Pode acontecer isso, gente. O funcionário quer muito ser demitido antes de encerrar a safra para receber o seguro-desemprego. Então esse é um problema. Tem um projeto de lei, já tem muitos anos que esse projeto de lei está tramitando, ainda não foi aprovado, para que tenha sim seguro-desemprego no contrato de safra. Seria um seguro-desemprego menor, mas teria de 4 meses só para cada 16 meses trabalhados. Da última vez que eu vi, estava assim. Mas por enquanto a gente não tem esse seguro-desemprego. E a sucessão entre contratos de safra sucessivos. Pode, gente. O que fala lá no artigo 452 da CLT? Entre um contrato determinado e outro, eu tenho que ter no mínimo 6 meses. Só que o que ele fala? Salvo se o fim desse contrato dependeu da execução de serviços específicos. Ou seja, gente, é o caso do contrato de safra ou de certos acontecimentos. Ele acaba porque a safra acabou. Muitas vezes a gente tem safras que não tem o intervalo de 6 meses entre elas, em algumas culturas. E é por isso que a jurisprudência é consolidada no sentido de que a gente pode sim ter menos de 6 meses entre uma safra e outra. Consolidada. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, fiz uma pesquisa em todos os TRTs do Brasil e é unânime. Todos os TRTs têm o mesmo entendimento de que é permitido contratos de safra sucessivos com menos de 6 meses entre eles, desde que realmente tenha acabado a safra e começado uma nova safra. Eu já trouxe também diversas vezes para vocês que o único TRT que tem um entendimento diferente é o TRT 18 do estado de Goiás, que prevê um intervalo mínimo entre safras de 60 dias para que seja válido esse novo contrato. Então, é um entendimento específico só do TRT de Goiás, TRT 18, só que é consolidado lá. Então, lá todas as decisões do TRT 18 têm esse entendimento, que eu tenho que ter no mínimo 60 dias entre ambos os contratos de safra para que eles sejam válidos. Por mais que os outros TRTs, e inclusive o próprio TST, não fixe prazo mínimo entre um contrato e outro, eu não indico que você faça um contrato de safra. Ah, fiz um contrato de safra, daqui 3 semanas começa outra safra, vou fazer um novo. Isso aí tem uma grande chance de dar uma unicidade contratual, por ser um prazo muito curto, que talvez não teria nem necessidade de você fazer o encerramento, você poderia dar férias, ter outra alternativa ali. Então tem que ter um cuidado com esse intervalo, gente. É permitido menos de 6 meses? É, desde que realmente tenha encerrado uma safra e começado uma nova safra. Esse é um entendimento legal. Consolidado, viu, gente? E contrato de experiência no contrato de safra, antecedendo o contrato de safra, pode? Não, não é permitido. Por quê? São 2 tipos diferentes de contratos por prazo determinado. Lá no 452, o que ele fala? Eu tenho que ter no mínimo 6 meses entre um e outro, salvo se dependeu de algum acontecimento. No contrato de experiência e o de safra, se eu faço um seguido do outro, eu tenho um intervalo 0. É um seguido do outro. E são 2 contratos determinados em sequência. Por isso, não é válido, viu, gente? Aí é considerada unicidade contratual. Então, tenham muito cuidado com isso. Não pode fazer contrato de experiência antes de contrato de safra. Um outro ponto, antes da gente falar sobre a estabilidade, gente. Indenização por tempo de serviço. Esse aqui é um ponto, para mim, ninguém dá devida importância a esse ponto nos contratos de safra, e para mim, é aqui que está o ponto mais importante do contrato de safra, que a gente teria que ter o maior cuidado. Por quê, gente? A legislação fala, lá no artigo 14, no caput da Lei 5.889, e também no artigo 19 do Decreto 73626, eles falam que no contrato de safra tem que ser pago ao final dele, quando ele termina, você tem que pagar uma indenização
indenização para o funcionário a título de tempo de serviço. Você tem que pagar o valor de 1/12 para cada mês trabalhado durante a safra. É uma indenização por tempo de serviço. É como se fosse um segundo 13º, entendeu? Ele tem o mesmo valor do que seria o 13º, é proporcional para cada avo trabalhado. Só que ela é uma indenização por tempo de serviço. Não é 13º, não é férias. É uma indenização por tempo de serviço do contrato de safra. A lei é específica e fala isso. O que é o problema, gente, da lei falar isso? O FGTS, quando ele foi criado lá em 66, a lei do FGTS é 5.107. Naquela época, ele era optativo e alternativo. Ou você recebia uma indenização por tempo de serviço, ou você recebia o FGTS. Era assim. Em 88, com a Constituição de 88, o FGTS se tornou obrigatório, tanto para trabalhadores rurais quanto para trabalhadores urbanos. A Constituição fez o FGTS obrigatório. A partir da Constituição, dessa legislação nova, a indenização por tempo de serviço da CLT caiu, parou de ter validade legal, ou seja, não existia mais indenização por tempo de serviço, só o FGTS. Mas não foi alterada, não teve nenhuma alteração na lei do trabalho rural. Então lá continua prevendo essa indenização por tempo de serviço no contrato de safra. Qual que é o meu entendimento? O meu entendimento é que essa indenização por tempo de serviço foi sim substituída pela instituição do FGTS. Então não deveria ser pago, não tem sentido você ter que pagar uma indenização por tempo de serviço só no contrato de safra, em um tipo de contrato específico. E em todos os outros não existia mais essa indenização. No meu entendimento, essa indenização existia porque naquela época o FGTS era optativo, assim como também existia a indenização na CLT. Esse é o meu entendimento, o meu posicionamento. Porém, a gente tem um precedente administrativo, número 65. O que ele fala, gente? Ele fala assim, rurícola, contrato de safra, indenização ao término do contrato, FGTS, compatibilidade. E aí ele fala que o artigo 14 lá da Lei 5.879 foi recepcionado pela Constituição e que, por isso, a indenização deve ser cumulada com o percentual do FGTS. Aí ele ainda fala aqui, que eu acho bem interessante, ele fala que no contrato de safra se permite a dualidade de regimes, onde o acúmulo de direitos corresponde a um plus concedido ao safrista, e por isso não há de se falar em bis in idem ao empregador rural. Ele fala que é um plus concedido ao safrista. Assim, no meu entendimento, realmente, eu não encontro um fundamento para que exista esse precedente normativo, para que seja concedido esse plus, porque o que acontece na prática é que isso afasta as pessoas de utilizarem o contrato de safra. Por quê? Porque se você tem que pagar uma indenização só por ele ser um contrato de safra, não tem sentido em você querer fazer a utilização dele. Então, sempre que possível, as pessoas acabam preferindo utilizar outros tipos de contrato por prazo determinado, só para não ter que ter essa insegurança jurídica, não ter que fazer esse pagamento da indenização. Muitas vezes, na prática também, essa indenização não é paga. Em muitos contratos de safra, na maior parte, na verdade, os produtores não fazem o pagamento dessa indenização. Mas, como eu tô falando para vocês, por esse precedente normativo e parte da jurisprudência não é consolidado. Esse ponto aqui não é consolidado. A gente tem divergências na jurisprudência. Então, tem entendimento de que não tem que pagar essa indenização porque o FGTS substituiu, e tem entendimentos, principalmente depois desse precedente aqui, normativo 65, de que é cumulativo e tem que ser pago tanto a indenização quanto o FGTS, viu, gente? Então, tenham muita atenção a isso. Vocês vão ver, se vocês forem atender qualquer produtor rural, se você pegar as rescisões, você vai ver que é raro alguém que faz o pagamento dessa indenização por tempo de serviço. É bem raro, realmente, que é como eu falei com vocês. O FGTS tinha se, substituído essa indenização, mas na prática tem que ser pago. Por isso, tenham cuidado com os contratos de safra. Para ter 100% de segurança jurídica, tem que ser feito esse pagamento dessa indenização por tempo de serviço, viu, gente? Então, um ponto bem complicado aí que a gente tem. Apesar de eu não concordar. O meu entendimento é de que não tem sentido, que falar em um plus concedido, eu não entendo. Para mim, não tem fundamento legal para esse entendimento, viu, gente?